Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz. Eu sou Ivani. Para quem não me conhece, eu sou da Igreja IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, da Avenida Aruanã, 120, Alphaville, São Paulo, do profeta Vinícius Iracete. E eu pertenço à Célula Digital, que tem como objetivo levar a palavra do Senhor a todos que nos escutam, né? Então, nós vamos falar sobre o tema que a gente estava falando na terça-feira, que é sobre a graça para a mudança na nossa vida. A graça do Senhor que vem sobre nós, mas algumas mudanças também, né? Então, só para fazer um resuminho da graça, a graça não é apenas um perdão divino, mas também um poder capacitador que transforma a vida daquele que crê. Ela permite que a pessoa reconheça sua condição pecaminosa. Ela permite que a pessoa reconheça que está em pecado. Arrependa-se e busque uma nova forma de viver em comunhão com Deus. Então eu tenho que me arrepender, né, dos meus pecados e ficar mais próximo de Deus. A graça divina é um presente, mas requer uma resposta ativa da pessoa, que deve se esforçar para viver de acordo com aquilo que Deus nos orienta, né? Os princípios cristãos, né? A mudança da vida através da graça. A graça de Deus, manifestada em Jesus Cristo, não apenas perdoa o pecado, mas também transforma o coração e a mente, levando a uma vida de obediência e santidade. Não é que ninguém vai virar santo, não. É de obediência às orientações do Senhor. Essa transformação não acontece de forma instantânea e perfeita. As pessoas têm que passar por todo um processo. Quando nós nos achegamos e aceitamos Jesus como nosso Salvador, a gente começa a passar por uma transformação. Mas é um processo contínuo de crescimento na fé e na prática da vontade de Deus. Então, nós temos que fazer a nossa parte também. Tá? Então, para dar continuidade aqui, vamos pedir para Mestre Jesus estar aqui conosco, nos ajudando, né, esse novo dia, na continuação dessa palavra, e que Ele esteja conosco e nos ajude. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Então, aqui em Jeremias 18:1, a palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: levante-se e desce à casa do oleiro. Pedi para ele se levantasse e fosse à casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci, isso em Hebreus, Jeremias, né? Jeremias. Então Jeremias desceu à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Sabe que o oleiro fica em cima da roda fazendo o vaso, né? No barro, né? Tecendo, né? Não tecendo tecido, né? Mas moldando o barro, né? Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então o oleiro viu o que estava fazendo e quebrou o vaso, mas aos olhos dele ele achou que tinha que fazer outro. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como esse oleiro? Olha só, gente, não posso eu, Deus, fazer de você como fez esse oleiro? Se você tiver quebrado, eu posso te moldar, né, e te fazer uma outra pessoa. Ó casa de Israel, será que eu não posso? Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro?
Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Então, nós somos como um vaso do oleiro na mão do Senhor. Ele nos molda. Quando ele percebe que a gente está quebrado, está passando por problemas, está quebrado, ele vai refazer, como se nós fôssemos esse vaso do oleiro. Vai nos ajudar novamente a sermos uma nova pessoa, né? Precisamos entender a forma como Deus trabalha. Nós precisamos entender como Deus trabalha. Como é que Ele vai trabalhar na nossa vida, fazendo de nós como se fosse esse vaso de barro. Ele nos molda para melhor. Precisamos entender que Deus quer nos moldar da sua maneira. Não é da maneira que a gente quer, é da maneira que Ele acha que devemos ser. Falhamos em viver de acordo com a intenção das nossas vidas. Nós falhamos quando a gente vive de acordo com a nossa intenção. Eu vou fazer do meu jeito. Não é bem assim, não. Deus tem um ponto onde quer que cheguemos. Ele já tem um ponto determinado onde Ele quer que nós cheguemos. Ponto de discernimento em relação aos outros. Ponto que nada mais nos afete. Encontramos graça, andamos com Deus. Quando nós andamos com Deus, nós encontramos graça. A graça divina que vem de Deus, quando nós andamos com Ele. A graça é o meu estabilizador. A graça me estabiliza. A graça é minha âncora e firma. Eu tenho a graça do Senhor, então eu estou firme, como diz, firme na rocha, né? A graça é a minha força. Eu tenho a força de Deus. Eu sinto que eu tenho forças para passar por qualquer dificuldade. A graça é o meu poder. Eu tenho poder. Eu tenho poder. Você tem que pensar nisso, que você tem poder. A graça é a minha fundação, onde eu estou fundada. A graça é a concretização de todas as promessas nas Escrituras. Eu consegui quando tive a graça. Olha só, eu consegui aquilo que eu queria, eu consegui a bênção do Senhor quando eu tive a graça dele, quando eu estive mais próximo dele e recebi graça. Se você tem graça para viver, dê um louvor a Deus. Se você tem tudo isso, se Deus já te moldou, dê graça, dê louvor a Deus. Aqui tem uma historinha, né? Sabem que eu gosto de contar, mas aqui tem uma historinha. Quando o Titanic estava indo para a água, não era que as pessoas não escapassem, mas a maioria das pessoas saiu do barco e chegou à balsa. Estava tentando fugir. Mas quando o Titanic afundou, se criou um rodamuinho em volta. Até mesmo aqueles que escaparam foram sugados por esse redemoinho, porque ele começou a virar e sugou aqueles que estavam nos barcos. E eles morreram, bem como as pessoas no barco, porque eles ainda estavam muito perto do que estava acontecendo. Então, resumindo, se nós estamos muito perto de um rodamuinho, ele vai nos tragar. Ele vai nos tragar. Então, precisamos estar mais perto do Senhor, para que esse redemoinho nos leve e nos afunde com todos que não são do Senhor. Noé encontrou graça enquanto ainda estava na era da consciência. Quando ele era consciente, ele encontrou graça. Seu consciente, não seu dinheiro, não seu intelecto, não sua estrutura, nem sua fortuna. Sua consciência o levou à graça.
Ele ficou consciente naquilo que o Senhor pediu a ele. Porque o Senhor pediu a Noé, construa uma arca. Porque o Senhor também mudou. O Senhor também teve mudança. Ele criou uma civilização que era dos descendentes de Sete e de Caim. Mas era uma civilização má, violenta. Então Deus se arrependeu de ter criado aquele povo. Então ele falou, eu vou destruir esse povo. Eu vou destruir. E o que ele fez? Noé, construa uma arca. Noé obedeceu. Conscientemente ele obedeceu. Ele não estava vendo. Como é que eu vou construir uma arca? Ele não questionou. Ele morava num lugar que não tinha rio, não tinha mar. Como? Não. Ele não questionou Deus. Ele começou a construir. Agora, o povo mau, rebelde, ruim. O que você está fazendo? Construindo uma arca. Aqui não tem rio, não tem lago, não tem nada. Noé não escutava aquele povo. Simplesmente, ele obedeceu ao Senhor. Né? Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ele não estava tentando acompanhar aquela cultura daquele povo. A cultura estava se afogando e Noé não idolatrava os seus associados. Ele não idolatrava. Seu problema é que você se importa muito com as pessoas. Esse é o seu problema. Você se importa muito com as pessoas, o que pensam de você, o que falam de você, o que olham para você. Você se importa muito com isso. Noé não se importou nada com o que eles falavam. Ele seguiu ao Senhor. Deus salvou Noé, olha só. Não se importe com o que falam de você. Não se importe com as pessoas, o que elas pensam de você. Você está preocupado com isso? O que dizem, se gostam de você ou se não gostam de você, você está preocupado com isso? Nem um pouco. Noé, ele salvou seus filhos e suas filhas, salvos por associação, salvo pelo seu relacionamento com Deus. Ele não estava preocupado com o que eles falavam, com o que eles diziam, se eles gostavam dele ou não. Ele estava ligado ao Senhor. Então pensem bem nisso. O seu problema é que você se importa muito com essas pessoas que falam, que dizem de você, se gostam de você. Deixa para lá. Fique próximo do Senhor. É Ele que vai te trazer a graça, a bondade do Senhor. Não esse povo que fala de você, que tem inveja de você. Não se preocupe. A sua vida está na mão do Senhor. Tanto é que Noé fez a arca, entrou nela, 8 pessoas. Ele, a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas. E Deus fechou a porta. Quem fechou a porta da arca foi Deus. E quando o dilúvio acabou, que eles pararam, não foi Noé que abriu, porque quem fechou foi Deus. E eles ficaram parados. E quem abriu a porta foi Deus, no momento que Deus achou que eles deviam sair. Então tudo é Deus. Não se importe com as pessoas. Eles, aquele povo, não tinham aliança com Deus. Você está conectado com pessoas que têm a capacidade de mudar seu destino? Você honra a sua conexão? Você está conectado com essas pessoas? Então, não deixe que nenhum diabo rasgue a sua conexão. Uma vez que Deus lhe deu uma conexão, Ele salvará a sua vida. Deus deu uma conexão para Noé, salvou a vida dele. Agora, se você está conectado com pessoas que têm a capacidade de mudar seu destino,
Você vai honrar essa conexão? Não, eu tenho que honrar a conexão que eu tenho com Deus. Então não deixe que nenhum diabo rasgue, nenhum demônio rasgue sua conexão. Uma vez que Deus lhe deu uma conexão, Ele vai salvar a sua vida. Do que você estiver passando. Você não pode ser bem-sucedido sozinho. O relacionamento é um mandamento. Ninguém pode viver sozinho. O relacionamento é um privilégio. O relacionamento é inevitável. O relacionamento com as pessoas. Você não é um ermitão que vive numa caverna, não. Você tem amizade com as pessoas, né? Então, o relacionamento é um mandamento. É um privilégio e é inevitável. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Você não é, como diz, nenhum ermitão que vive numa gruta fechada, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se você se sente só, fica só, se separa das pessoas, né? E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. O marido, a esposa, o esposo, né? Se um cai, o outro levanta. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A lei mais poderosa do universo exige 2 pessoas. Nada é mais eficaz na Terra contra os espíritos demoníacos do que a lei da concordância. Se 2 pessoas, uma concorda com outra, não existe lei mais poderosa contra espíritos demoníacos sobre a lei da concordância. Se 2 de vocês concordarem na Terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando a gente fala que a gente está falando da palavra do Senhor e tem 2, 3 ouvindo, o Senhor Jesus está ali. Tenha certeza. Sempre. 5 tipos de relacionamento são necessários para concluir a sua missão na Terra. Orientadores que transformam. Quem são os orientadores que transformam? É o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Discípulos que o desafiaram. Desafiaram a fé de Jesus, os discípulos. Não desafiem a fé. A fé é a certeza daquilo que você não vê, mas que existe. Amigos que o confortam. A lealdade e o apoio incondicional. Inimigos que o recompensam. Você fala assim, inimigos que me recompensam? Sim, mas ao amar os inimigos, a recompensa vem de Deus. Às vezes o inimigo te recompensa. Como o inimigo me recompensa? Sim, se eu amo, eu não preciso adorar, não preciso estar junto dos meus inimigos, mas ame eles, ore por eles. Agora, se eles te fizeram alguma coisa, quem vai resolver não é você, é Deus. Então deixa na mão de Deus, Ele sabe tudo o que Ele faz. Nunca deseje mal, nunca. Se as pessoas te fazem mal, te desejam mal, te ignoram, não se preocupa. Tudo está na mão de Deus. Tudo. Ame as pessoas. Ame as pessoas, né? Conexões vitais que criam vínculos fortes. Comunicação aberta e honesta. Confiança e a capacidade de compartilhar, né? O reconhecimento de uma conexão vital pode liberar ondas de favor e milagres. O reconhecimento de uma conexão vital. Uma conexão com o Senhor em sua vida.
Se você falhar em reconhecê-las como dom de Deus, irá abortar milagres, milhares de milagres. Se você não reconhecer, se você falhar em reconhecer como dom de Deus e abortar essa conexão, você pode perder milhares de milagres. Em Hebreus, aqui nós temos, ó. Eu sigo sempre o que está na palavra do Senhor. Tudo isso que eu falo está na palavra do Senhor, né? Não sou eu que invento nada, não. Tudo isso é tirado da Bíblia, da palavra do Senhor. Aqui em Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído, olha só, ele foi divinamente instruído por Deus, acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Olha só, aquilo que a gente não vê é fé. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Olha só, ele não via um dilúvio, mas ele obedeceu ao Senhor e fez a arca para a salvação da sua família. É isso, é fé. Fé. Pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Então, nós temos que ter essa conexão vital com o Senhor, né? Então, hoje foi um pouquinho comprida a nossa palavra final da quinta-feira, né? Sobre a graça para a mudança, né? E aí nós temos aqui também, vou falar um pouquinho da nossa... Eu gostaria muito que vocês compartilhassem essa palavra. É muito importante que as pessoas ouçam a palavra do Senhor. Compartilhem, né? Entrem no YouTube, se conecte no YouTube, né? E passe para mais pessoas, né? Para que as pessoas escutem a palavra. Então, vou passar a agenda para vocês. Nós estamos terminando o mês de agosto e agora no mês de setembro vou dar a agenda para vocês. Vocês sabem que todos os dias pela manhã, das 7 às 8, nós temos um culto, né? De oração, das 7 às 8, com o apóstolo José, todos os dias. Quem trabalha na região pode vir escutar e depois ir trabalhar, né? Já vai trabalhar. Nós temos dia 7, um culto de Santa Ceia, às 9 horas da manhã. Ah, vai ter batismo também, a meio-dia a 12h30. E nós temos agora um culto à tarde, às 18h30, com a profeta Ariane. De manhã, com o profeta Vinícius, e à noite, às 18h30, né? Com a profeta Ariane. Dia 8, né? Nós temos, continua de manhã com as orações, isso todos os dias, né? Nós vamos ter às 20 horas um culto, uma rede chamada Rede de Casais, que é para casais, às 20 horas. E aí vai. Na quarta-feira nós temos o culto de manhã, às 7, nós temos um culto às 15 e nós temos um culto às 20. Isso na quarta-feira, né? E dia 13 nós vamos ter um seminário de cura, às 15 horas. E à noite, o culto Nação Jovem, às 19 horas. Essa é a nossa agenda até dia 13. Até dia 13, tá? E então vamos orar, agradecer ao Senhor por mais essa palavra que veio para mim e veio para todos que nos ouvem, e que ela traga um conhecimento ao seu coração e se faça essa conexão com o Senhor para que vocês possam receber graça, tá bem? Então até terça-feira eu espero vocês às 21 horas, tá bem? Tchau, tchau.